Olá, boa tarde, turma do nono ano. Estamos aqui de volta e nós vamos retomar um pouco sobre o que nós falamos na última aula. Estudamos um pouco sobre a notícia, né? Notícia, reportagem. E hoje nós vamos fazer uma ponte entre notícia e poema. A gente pensa que os textos não conversam entre si, mas muitas vezes a gente está totalmente enganado, certo? A notícia e poema, será que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos analisar esses dois gêneros textuais, certo? E depois vocês vão tirar suas próprias informações aí, tá bom? Então, pessoal, como definição, nós temos aqui que o poema é uma obra literária em verso, geralmente um pouco extensa, obra em prosa, com o estilo e as fabulações da poesia. Aqui é a definição de acordo com o dicionário, ok? Trabalhando a poesia dentro da notícia, nós descobrimos que é possível, certo? Mas antes, nós vamos ver aqui algumas definições importantes que a gente já vem galgando desde as séries iniciais, certo? O verso é uma linha de um texto poético dotada de ritmo e musicalidade. Todo mundo sabe que o verso é aquela linha, cada linha de um texto poético. Estrofe é o grupo de versos que formam geralmente sentido completo num poema. São aquelas partes separadas por uma linha, estrofe. E o poema é o conjunto dessas estrofes. Mas será que todo poema apresenta essa estrutura? Existem poemas, meus queridos alunos, que apresenta versos sem rimas. Esses são os poemas chamados poemas versos brancos, certo? Trouxe este poema de Mário Quintana. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo chá para os fantasmas. Então, esse poema você percebeu que nele não existe rimas. Então, por não apresentar essa característica, são chamados poemas versos brancos. E assim, muitos escritores, muitos poetas aplicaram esse método de transbordar os seus sentimentos dessa forma, ok? Aqui, pessoal, nós trazemos uma notícia, reportagem ou reportagem notícia, que se transformou em poema. A gente já trabalhou esse texto em uma outra aula, primeiro bimestre, e a gente percebeu que a realidade não acontecida ou acontecida naquela época, Drummond, em 1984, já previa o que iria acontecer bem recente. O rio é doce, a vale amarga. Aí antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos em berro? Então aqui parecia até que o Carlos Drummond de Andrade já estava prevendo o que aconteceu a Brumadinho, certo? Aqui, logo,
transformou em uma reportagem. Faz pouco tempo dessa tragédia ocorrida em Brumadinho, que é marcada no mapa. Aqui a imagem do local por onde a barragem passou, depois que ela estourou, né? A barragem transformou-se em lama de ferro. E aqui vem aquela velha questão: a dívida interna, a dívida externa que a Vale causou para construí-la, e a dívida eterna, né? Acredito que ele já previa que iria acontecer um grande desastre, tanto com as pessoas, quanto com a parte da ecologia, quanto a parte ambiental, né? Então é isso, pessoal. O poema prever os fatos, ou os fatos prever o poema. Aqui eu trouxe uma parte da reportagem que ocorreu em 2019. O rompimento da barragem Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, foi o maior acidente de trabalho no Brasil, em perda de vidas humanas, e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, depois do rompimento da barragem Mariana. Controlada pela Vale S.A., a barragem de Rejeitos, denominada Barragem da Mina do Córrego do Feijão, era classificada como de baixo risco e alto potencial de danos pela empresa. Acumulando os rejeitos de uma mina de ferro, ficava no Ribeirão Ferro Carvão, na região do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, estado de Minas. O desastre industrial, humanitário e ambiental causou a morte de 259 pessoas e o desaparecimento de outras. Então você percebe aqui que esse texto, ocorrido agora, recente, 2019, fala diretamente com um poema que foi escrito em 1984. Aqui, pessoal, é outro poema tirado de uma notícia de um jornal, em que João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas. Esse texto de Manuel Bandeira também foi retirado de uma notícia de um jornal, certo? Aqui, cada palavra empregada pelo poeta quer dizer algo dentro da sociedade em que vivia João Gostoso. Aqui, pessoal, na página 28 do livro de vocês, tem esse poema, certo? Leia com atenção. Eu vou pedir algo a respeito desse poema e gostaria que vocês descobrissem por que João recebia esse sobrenome, certo? Morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Por que será que 20 de novembro era o nome do bar? Bebeu, cantou, dançou. O que foi que será bebido aqui pelo nosso, né, João Gostoso? Qual foi a música que ele cantou? Qual foi, no seu contexto de... Qual foi a música que ele dançou? Dá pra gente saber. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas. Qual era a posição social deste homem? Morreu afogado. Qual motivo levou este homem a morrer afogado? Então, às vezes a gente, lendo essa notícia em forma de poema, dá para a gente perceber que o Manuel Bandeira, ele usou a
A poesia. Aqui foi o texto original em que o autor daquele poema retirou. O Estranho Suicídio de João Gostoso, certo? Aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, e vamos perceber que é um texto jornalístico, uma notícia desse texto, o Mário, não, o autor, certo? Manuel Bandeira, pegou para formar o seu texto, o seu poema belíssimo. Está em todos os livros, né? E aqui nós temos uma questão em que se refere ao texto, né? A função expressiva, função emotiva, certo? Eu gostaria que vocês me respondessem esta questão. Aqui nós temos mais um texto que vai representar a função poética. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu assim. Então vocês percebem que o poema ele pode ser construído dessa forma, ok? Então, as funções da linguagem é um assunto que a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes. A função poética centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor, afetiva, sugestiva, conotativa. Ela é metafórica, valoriza-se as palavras, suas combinações. Perceberam que cada verso foi valorizado? Então, pessoal, aqui a linguagem figurada é apresentada em obras literárias, letras de música, em algumas propagandas também, para chamar a atenção do cliente, no caso da propaganda. A função emotiva ou expressiva está centrada no emissor, né, o eu, reflete sua visão própria de mundo, suas emoções, sentimentos e estados subjetivos. Personalidade e juízo de valor do emissor são nítidas. Ele vai utilizar interjeições, exclamações, reticências no seu texto. Aqui eu trouxe dois exemplos em frases. Nós o amamos muito. Percebeu que o nós faz parte do emissor? Ai que me dera. Também, ó, o me. Aqui, nossas reflexões. Isso não é um poema. Muitas pessoas poderiam dizer isso, que aquele texto do João Gostoso não seria um poema. Mas Carlos Drummond de Andrade fez questão de afirmar que sim. Era um poema muito engraçado, não tinha estrofe, não tinha nada. Aqui faz alguma relação com algo poético. Pessoal, o poema, às vezes, precisa de um silêncio para a gente transformar aquilo que é de mais feio em algo que realmente se transforma. O silêncio diz muito mais do que você pensa. Então, às vezes, no silêncio, na escuridão da noite, no olhar do luar, tudo se transforma por meio da sua imaginação. Essa parte aqui a gente vai ver na próxima aula, certo? Trouxe apenas para a gente não esquecer que o assunto continua na próxima aula, certo? Aqui a atividade que eu vou pedir a vocês para me enviar, certo? Ler uma notícia e transformar em um poema, em versos brancos. Mande a notícia para que o professor possa comparar os textos. Pesquise o que foi o movimento modernismo brasileiro, também, né? São duas questões. E registre a importância deste na literatura brasileira e seus principais representantes. Então é isso, pessoal. Bons estudos e me manda essa atividade, ok? Um abraço e fique com Deus.